Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que essa presença gloriosa de Deus está entrando aí na sua casa, está entrando nos seus negócios, está entrando no lugar que você trabalha, e todo peso espiritual, contrariedade, palavras lançadas contra teu lar, contra teu trabalho, espíritos de inveja, está por terra agora. No nome de Jesus Cristo, eu oro para que o teu ambiente seja um ambiente carregado da presença de Deus, carregado de cura, de milagres, de vida de Deus, de transformação, de saúde. No nome de Jesus, eu oro para que esse ambiente seja o máximo de produtivo, o máximo de realização de sonhos, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Eu oro agora declarando que bênçãos do alto estão sendo liberadas sobre a tua família. O Senhor está restaurando o sono de todo aquele que sofre de insônia. O Senhor está libertando pessoas de cativeiros espirituais, de vício, de amarras, de pecado. Eu oro para que haja um avivamento no teu lar, haja uma transformação em todos possam ter o conhecimento de quem é Jesus Cristo, possam ter o conhecimento da presença de Deus, da glória do Eterno. Senhor, nós celebramos a tua presença e te pedimos, encha-nos. Também te pedimos, cobre a nossa casa, cobre, Senhor, o nosso lar com os 7 derramamentos do sangue de Jesus. Pedimos a tua proteção, pedimos a tua bênção. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa. Deus está operando. Você crê nisso? Você pode declarar essa palavra? Deus está operando. Escreve aqui nos comentários, Deus está operando. Não compreendemos a dimensão total daquilo que Deus está fazendo, mas certamente Ele está fazendo coisas que nós nem sequer podemos imaginar. Quando Jesus chegou no velório de Lázaro, quando Jesus chegou diante do túmulo que estava a pedra posta, e Jesus disse, removam a pedra, aquelas pessoas não imaginavam o que estava para acontecer. Ninguém imaginava, eles não poderiam ter a noção que o poder de vida iria entrar dentro daquele túmulo e iria levantar aquele que já estava morto há 4 dias. O cheiro da morte estava naquele ambiente. Mas quando a voz de Jesus ecoou para dentro daquele túmulo, o velório acabou. O túmulo ficou vazio, porque o morto foi ressuscitado. O milagre aconteceu, a vida de Deus entrou e iluminou tudo. E Marta e Maria, que estavam chorando, então agora não estavam mais chorando de tristeza, não estavam mais chorando a morte do irmão amado, mas agora estavam chorando de alegria. E todos aqueles que estavam ao redor, eu fico imaginando a cena, as pessoas se ajoelhando, as pessoas com as mãos levantadas, dando glória a Deus, e todo aquele cenário que antes era de morte, era de choro, era de caos, era de dor, agora estava um cenário de maravilha, um cenário de espanto, um cenário da marca da glória de Deus, da voz de Jesus que estava ali ecoando ainda. Eu quero dizer a você, assim como Lázaro ressuscitou, assim como Jesus tira esse homem dos mortos, Ele pode também trazer a transformação na sua vida. Ele pode trazer vida onde não há vida.
Ele pode, através da sua voz poderosa. Eu falei hoje pela manhã, na oração da manhã, sobre o poder de Deus, a potente voz de Deus. Essa voz que muda o destino de alguém. Se você ouvir a voz de Deus, que Ele vai fazer justiça na sua vida, então Ele fará. E não tente, imaginar como que isso vai acontecer, porque isso pode acontecer como um de repente de Deus. Hoje eu gravei um vídeo falando sobre as viradas súbitas que Deus dá na nossa vida. E para uma virada súbita acontecer, um de repente acontecer, basta uma palavra. Uma palavra é o suficiente para mudar tudo. Uma palavra é o suficiente para que você tenha novos acessos. Uma palavra é o suficiente para que Deus restaure o teu casamento. Uma palavra é o suficiente para Deus te curar. Uma palavra é o suficiente para tudo na sua vida começar a movimentar, mesmo que hoje esteja tudo parado e você esteja em estagnação. Uma palavra pode mudar o curso das coisas. Eu estava meditando numa palavra hoje, que é o Salmos 23, verso 5, que diz assim: preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu já parei vários momentos da minha vida para agradecer a Deus por toda a bondade dele. Já senti que não era digno de receber tantas coisas maravilhosas de Deus na minha vida. Quando eu contemplo os meus filhos, a minha esposa, que é uma excelente pessoa, é uma esposa incrível, maravilhosa, que Deus me deu. Quando vejo as bênçãos de provisão e tudo que Deus tem feito na minha vida, tudo que eu coloco a mão prospera, a porta que eu bato, ela se abre para mim. E eu vejo que isso é Deus, não tem outra explicação. Por mais que eu quisesse chamar essa glória para mim, eu não conseguiria. Porque eu aprendi que um passo em direção à autossuficiência é um passo para longe de Deus. Guarde isso, porque talvez isso seja como um norte que você tem que ter durante toda a sua vida. Eu aprendi isso, que um passo para a autossuficiência é um passo para longe de Deus. Então eu tenho declarado diante do Senhor que o Senhor, Ele é o Deus da minha provisão. Ele é o Deus que me ungiu com a unção da diferença. Ele é o Deus que pode ungir você também com essa unção da diferença. É Ele que pode mudar o rumo da sua vida e pode alinhar o seu propósito, alinhar os planos que Ele tem para a sua vida e para o seu caminho. Agora eu quero que você preste muito atenção no que eu vou lhe falar. Quando a Bíblia diz aqui, preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos, você se sente muitas vezes pequeno, diante de tantas coisas boas que Deus está fazendo na sua vida. Mas Deus, Ele diz para você, senta na mesa, porque eu preparei uma mesa para você. E nessa mesa que Deus prepara, Ele faz com que os nossos inimigos sentem nessa mesa, mesmo que eles não queiram, para Ele ver você, para que eles vejam você. Seus inimigos estão sentados na mesa, estão muitas vezes te invejando, estão muitas vezes te criticando, estão muitas vezes te difamando. E Deus coloca todos eles ao teu redor, na mesa que Ele mesmo preparou para fazer justiça em teu favor. É por isso que a Bíblia diz, preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Deus prepara essa mesa. Deus prepara. Deus prepara. Você não precisa buscar justiça própria. Você não precisa mostrar que você está certo. Porque Deus é a tua justiça. Deus é a tua justiça. A sabedoria que você precisa ter é, senta na mesa e fica quieto. Porque Deus vai colocar todos os teus adversários na roda da mesa. Eles não sabem muitas vezes o mal que estão fazendo contra você.
Eles não sabem, sabe que a inveja contra você, na verdade, é uma inveja injusta. E que é Deus que está na sua vida, que está te abençoando, é Deus na tua vida te prosperando, é Deus na tua vida te dando as melhores oportunidades, te colocando diante de acessos. A voz dele disse: senta na mesa, que eu vou preparar uma mesa na presença dos teus adversários. Então é melhor você ouvir. Desfruta do que Deus te deu. Seja feliz com o que Deus te deu, celebre o que Deus te deu, porque é bênção de Deus. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, é bênção de Deus. Então eu celebro o que foi Deus que me deu. E a Bíblia diz aqui: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aonde que Ele unge a nossa cabeça? Na presença dos nossos adversários. É na presença daqueles que te invejam. É na presença daqueles que se opõem. É na presença daqueles que falam mal de você pelas costas, que criticam você, que têm os achismos deles nas cabeças deles. Por isso que você tem que entender: unges a minha cabeça com óleo, unges, o meu cálice transborda. O meu cálice transborda para que eles vejam que tu és comigo, para que eles vejam que a tua mão poderosa está comigo, para que eles vejam que a glória de Deus está sobre a minha vida, que foi Deus que escolheu, é Deus que capacitou, é Deus que está operando, é a mão dele. Por isso, se você quer ser uma pessoa ungida por Deus, senta na mesa. Senta na mesa. Senta na mesa e deixa Deus colocar os teus adversários ali. Se Ele está preparando um banquete para você, aprenda a se servir. Aprenda, sabe, a não ficar intimidado com aqueles que estão ao teu redor, com aqueles que estão olhando para você torto. Ele preparou um banquete para você. E você sabe, é muita falta de respeito você chegar num lugar e não provar aquilo que prepararam para você, ainda mais aquilo que foi preparado por Deus. Ele é um pai. Ele é um pai que preparou tudo com muito amor para você, e Ele está dizendo para você: banqueteie-se, coma, porque fui eu que fiz. É tudo preparado com muito amor e com muita justiça. Eu preparei esse tempo, eu preparei esse banquete, eu coloquei essas pessoas ao teu redor para que eles vejam que eu estou contigo. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Aqueles que estão ao teu redor vão ver que Deus está contigo. Aqueles que hoje te menosprezam, aqueles que te rejeitaram, aqueles que disseram que você estava morto, aqueles que disseram que você estava esquecido, eles vão ver Deus na sua vida. Eles vão ver Deus preparando um banquete para você e na presença dos seus adversários, e o Senhor vai te ungir, o teu cálice vai transbordar. E eles até iam querer um pouco desse óleo sobre a cabeça deles, mas eles não terão, porque Deus colocou sobre a tua cabeça. O óleo vai transbordar, eles vão desejar e não vão ter. Eu vou dizer uma coisa para você: quem deseja aquilo que você tem, não vai ter. Quem deseja aquilo que você tem, não vai ter. Porque a inveja é uma coisa que não passa diante de Deus. É uma coisa que Deus não abençoa. Por isso, nunca deseje ter o que o outro tem, deseje ter o que Deus tem para a tua vida. Porque é o que Deus tem para a tua vida que vai te abençoar, que vai te prosperar, que vai fazer diferença no teu caminho, no teu destino. Pega essa palavra como uma palavra profética para a sua vida. Está vindo dias que o Senhor vai te ungir. E aqueles que desejarem ter o que você tem, não vão ter. Porque o que Deus tem para você é para você. Amém? O que Deus tem para você, ninguém vai tirar. O que Deus tem para você, não adianta eles invejarem, não adianta eles desejarem, não terão. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. E a Bíblia diz: certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve a voz de Deus, a Bíblia diz que a bondade, a misericórdia, o amor leal do Senhor te seguirá todos os dias da tua vida. Ou seja, independente da economia, independente das dificuldades, independente dos dias maus, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo no mundo, o Senhor estará com você. Todos os dias te seguirão, a Bíblia diz.
Você não terá, sabe, dias gloriosos e dias menos gloriosos, não. Se você deixar Deus guiar a sua vida, se você deixar o Senhor conduzir você nessa vida através da sua voz, você vai viver dias extraordinários e um dia melhor do que o outro, porque o que Deus tem preparado para os seus é o melhor que nós podemos imaginar. Eu deixo essa palavra no teu coração. Sei que essa foi uma palavra profética para a tua vida. Amém? Eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários exatamente o que eu vou lhe falar. Escreve aí: a voz de Deus está preparando um banquete para mim. A voz de Deus está preparando um banquete. A voz de Deus está preparando um banquete. Você crê nessa palavra? Que a voz de Deus está lhe preparando um banquete? Então receba em nome de Jesus. Receba como palavra profética sobre a tua vida e o Senhor vai te ungir. Amém? Vão desejar aquilo que você tem, mas é tudo para você. Deus colocou na sua vida e vai te abençoar. Amém? Deus vai te abençoar. O que Deus tem para eles é para eles. O que Deus tem para você é para você. Então guarde essa palavra no seu espírito. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero também dar um testemunho que nós recebemos da Luísa e da sua filha Miriam Sena. E ela escreveu assim: meu nome é Luísa e quero testemunhar o milagre que Deus fez na vida da minha filha Miriam. Recentemente, Deus abriu uma porta de estágio para ela em um órgão público e ficamos muito felizes. No dia seguinte, fomos ao dermato e a médica se assustou com uma pinta dizendo que poderia ser maligno e que precisava ser removida com urgência. Os médicos chegaram a afirmar que era câncer, mas nós nos colocamos em oração e hoje, para a honra e glória do Senhor, recebemos o resultado do exame. Era benigno. São bênçãos que Deus está derramando na tua casa e na tua família, Luísa. A tua alegria é a nossa alegria. E eu vou dizer mais, quando uma bênção vem, tem outras que ela está acompanhando. Certo? Então pode aguardar que existe mais bênçãos ainda que te acompanharão em nome de Jesus. E eu quero aqui dar um recado muito especial. Hoje, quando lançamos a Escola de Profetas, em 2 horas, nós já tínhamos chegado a quase 50% das vagas. Para a glória de Deus. Agora nos restam as últimas vagas, que pode encerrar hoje, até a meia-noite, como pode encerrar amanhã. Eu não sei, mas agora estamos muito próximos. Então, você, que Deus está chamando você para um banquete espiritual, para algo que Deus quer fazer na sua vida. Dia 5 e dia 6 de setembro, nós teremos uma Escola de Profetas aqui em São Paulo. E se você sente que Deus está preparando esse banquete para você, se dentro do seu espírito você está entendendo, Deus está me chamando para isso, Deus está me chamando, me veio uma vontade de participar, então, não é que, sabe, é uma vontade sua, é uma vontade que Deus colocou dentro de você, é uma vontade que Deus colocou dentro de você. E mais uma informação importante, as vagas podem encerrar hoje, tá? Ou podem encerrar amanhã pela manhã. Certo? Eu acredito que pelo número de inscrições que nós tivemos hoje, vai encerrar hoje até a meia-noite. Eu acredito que essa escola, em menos de 24 horas, vamos encerrar as vagas delas. Ok? Então, tá aí o meu convite para você. Eu deixei o link fixado aqui no comentário do chat. E se você quer fazer a sua inscrição, vá no meu site, quando acabar essa oração, www.vinicius7.com.br, e ali você faz a sua inscrição para a Escola de Profetas presencial. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. E é o que eu digo, quando Deus nos toca, essa é a voz de Deus. É a voz de Deus já falando e nos chamando para esse ambiente profético, para esse banquete que está preparando. E nesse banquete, o que Deus preparou é bom. O que Deus preparou vai te abençoar. O que Deus preparou vai chamar a atenção de todos. Amém? E vai ser grande na tua vida em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Então compartilhe agora. Também quero pedir que você deixe a sua curtida nessa oração e compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder essa oração em nome de Jesus Cristo. Eu espero também que muitos de vocês durante o dia tenham tido respostas de Deus.
Durante o dia, Deus tenha abençoado você. Durante o dia, coisas que foram surpreendentes tenham acontecido para a glória de Deus. Eu creio na palavra profética. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro, compartilhe com o máximo de pessoas. Quero lembrar também que domingo agora eu estarei no Rio Grande do Sul, ministrando em Santa Maria, coração do estado, na Avenida Carlos Ur, número 935. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque sei que o Senhor está preparando esse banquete no espiritual para todo aquele que está sendo guiado pela tua voz. Meu Deus, cada pessoa que está aqui nessa oração, está aqui porque ouviu a tua voz. Está aqui porque o Senhor trouxe ela aqui. Existe um propósito dela estar aqui, existe um propósito dela estar nessa campanha, existe um propósito de eu estar orando, de ela ter nos conhecido, de ela estar nesse ambiente profético. E eu creio, ó Deus, há um chamado aqui, há um propósito que está se desenrolando, há um agir de Deus. E a tua palavra falou conosco hoje que o Senhor vai ungir aqueles que estiverem na mesa, dirigidos por ti. O Senhor vai ungir. O Senhor já preparou a mesa, o Senhor vai ungir aquele que o Senhor convidou para sentar na mesa. O Senhor vai ungir e o seu cálice vai transbordar. E todos irão ver o que o Senhor irá fazer. Por isso eu quero liberar uma palavra. Aonde existe morte, que agora haja vida. Eu oro por aqueles que seus sonhos morreram. Eu oro por aqueles que perderam a expectativa de que coisas melhores virão, por aqueles que estão até mortos espiritualmente. E eu digo em nome de Jesus Cristo, volte à vida. No nome de Jesus Cristo, que a presença de Deus te toque agora e que você sinta esse toque de Jesus Cristo, esse toque da presença de Deus tocando na tua vida agora, ressuscitando você, trazendo você para perto, até mesmo você que estava longe, agora você está sendo trazido para perto. Eu oro para que a voz de Jesus entre em todas as casas, em todos os carros, em todos os escritórios, aonde essa oração estiver sendo ouvida, que a voz de Jesus agora traga vida, traga sobrenatural, traga mudança de realidade, mudança de estrutura. No nome de Jesus, eu libero uma palavra profética sobre a vida dessa pessoa. Vem tempos de avanço, vem tempos de crescimento, vem Deus, vem tempos onde Deus trará a diferença na tua vida. A unção da diferença está sendo liberada sobre a tua vida e Deus vai te honrar. Está preparando uma mesa. Eu quero declarar em nome de Jesus que a voz de Jesus vai trazer o convencimento ao marido que não é cristão, aos filhos que não são cristãos, aquelas pessoas que não querem saber de Deus na tua família. A voz de Deus vai trazer vida, a voz de Deus vai tocá-los, a voz de Deus vai trazê-los para perto da presença do Senhor. Aleluia! E eu oro também, Senhor, porque eu sei que essa voz é a voz da cura, a voz de Jesus é a voz da cura, e eu quero declarar saúde ao corpo físico, saúde a todo problema emocional, a toda doença emocional. Receba a cura, receba um milagre de Deus agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder agora. Amém e amém. Você crê
porque a voz de Jesus falou com você. Então compartilhe essa oração. Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui e você que Deus chamou você para estar nessa escola de profetas. E eu acredito que enquanto há vagas, existe uma com o seu nome. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, de acordo com Deuteronômio 1:11, 1000 vezes mais de bênçãos sobre esta casa, sobre esta família e sobre a empresa, os negócios, a pessoa, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, libera favor, libera paz, libera alegria, que dentro dessa casa haja harmonia, sim, e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, enche essa casa, enche essa vida com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Afasta a inveja, a obra de maldade, toda invocação contrária a ela e declaramos por terra em nome de Jesus. Quebramos todo o poder das trevas, toda a influência maligna contra os filhos, contra a família e declaramos que esta casa está protegida. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus cobre essa casa, o sangue de Jesus cobre essa família. Que seja quebrado todo encantamento, que seja quebrado toda maldade, no nome de Jesus Cristo. Toda obra de maldade está desfeita agora. Nós declaramos que esta casa pertence ao Senhor. Nós declaramos que este lugar, aonde está sendo ouvido essa oração, o Senhor está tocando. A mão do Senhor está tocando. E aonde houver uma amarra espiritual, onde houver uma ação maligna, nós quebramos o poder agora dessa influência no nome de Jesus Cristo e damos uma ordem. Mal, pega tudo que tu tem mandado contra essa pessoa e sai em nome de Jesus Cristo. Senhor, guarde-os, proteja-os. E como está escrito na tua palavra, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Senhor, pedimos a tua bênção. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Uma boa noite a todos. Que prazer estar aqui com você e poder liberar uma palavra profética e fazer uma oração profética também em favor da tua vida e da tua família. Não pare de vigiar em favor da tua casa. Não pare de vigiar na tua própria vida. Muitas vezes o inimigo, ele lança pensamentos contra nós com um objetivo muito claro. O objetivo dele é parar aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Eu não sei para quem que é essa palavra, eu sei que ela é endereçada para alguém que está me ouvindo, mas eu quero que você preste muita atenção. Não pare. Se o Senhor não disse para você parar, você deve continuar. Eu não sei a quem é endereçado essa instrução divina, mas enquanto eu estava aqui orando, o Senhor me falava isso. E o Senhor tem falado muito comigo nos últimos dias sobre isso. Só pare se Ele mandar parar. Se Ele não mandar parar, continue. Se Ele não mandar parar, vá. E digo mais, Deus sempre fala conosco. Você não precisa ficar preocupado. Mas será que Deus ainda está nisso? Será que Deus ainda está aqui nesse negócio? Ei, se Ele não mandou você parar, é porque Ele está. É você que tem que ver Deus aí na sua vida. Você tem que ver Deus aí, junto com você. Então, não deixe o inimigo tirar você de um negócio de Deus. Amém? Não deixe o inimigo tirar você, lhe desanimar, fazer você pensar que Deus não está mais nisso. Ei, quando Deus não está mais numa coisa, você vai ser o primeiro a saber. Amém? Entende o que eu estou falando? Quando Deus não estiver numa coisa, você vai ser o primeiro a saber.
Você vai ser o primeiro a saber. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra com você. As crises nunca surpreendem Deus. Nem as crises, podemos dizer assim, ao seu redor, nem as crises que você tem. Porque todos nós muitas vezes enfrentamos crises. Todos nós lidamos com situações adversas na nossa vida. E aprender a lidar com essas circunstâncias é crucial para o sucesso que a gente vai ter. Se você parar para ver, carreiras de sucesso são enterradas por causa da falta de gerenciamento dentro de uma crise, seja financeira ou até mesmo emocional. Quando uma pessoa entra em parafuso emocional, quando ela, descontrola emocionalmente, a vida dela também começa a sair dos eixos, em todos os sentidos, no casamento, no relacionamento com os filhos, no trabalho dela, nas finanças, nos empreendimentos, nos sonhos, em tudo. Por quê? Por causa de uma crise que não foi gerenciada. Uma crise que não é gerenciada põe abaixo um governo. Uma crise que não é gerenciada. É por isso que, quando Jesus estava com os discípulos dentro daquele barco e começou aquelas fortes ondas, o vento forte, Jesus estava dormindo. Porque a crise do lado de fora nunca afetou Jesus. Nunca afetou Jesus. E para você ver, toda vez que Jesus terminava de ministrar ao povo, ele ia orar. Porque a oração é o meio de aquietar a alma. A oração é o caminho para você ter a plena harmonia. Eu vejo, as pessoas muitas vezes fazendo várias coisas para encontrar a harmonia. Elas buscam isso. Eu gostaria que você soubesse que a harmonia verdadeira você só encontra em Jesus. Todo o resto, é apenas um paliativo. Mas a harmonia que você encontra em Jesus Cristo é paz, é verdade e traz a você não apenas um momento de alegria, mas lhe leva a um lugar de estabilidade. E eu quero ler um texto para você que é 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13. Pedro acreditou nisso, preste atenção. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Que tremenda essa palavra. Ele estava falando sobre crise. E ele estava falando aqui, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O que Pedro estava dizendo, gente? As crises fazem parte da vida. Não tem como solucionar todos os problemas. Porque tem problemas que, termina um problema aqui, começa outro ali. Daí o que você vai fazer? Puxa, mas acabei de resolver esse, já apareceu esse outro. Você vai ter que aprender a desfrutar da vida em meio aos problemas que aparecem. Porque se você viver sempre preocupado, sempre ansioso, se você viver, temendo em que o pior pode acontecer a qualquer momento com você, ou você ter uma perda financeira, ou, algo ruim acontecer na sua vida, se você não souber gerenciar essas coisas, você não vive a vida que Deus tem para você.
O tempo, ele urge, como eu costumo dizer, o tempo urge. Ele está sempre, sabe, parece que nos pressionando. E se nós não tivermos uma vida em Deus, nós não vamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Por isso, a crise é a dobradiça da porta da promoção. Todo vencedor tem circunstâncias difíceis para superar. Todo vencedor. Olha para a vida de Daniel. Experimentou ser lançado na cova dos leões. 3 jovens hebreus entraram numa fornalha de fogo ardente e Deus os livrou. Jó vivenciou a perda total dos filhos, das posses, da saúde. Manteve-se íntegro a Deus e venceu a crise. Elias teve o seu riacho seco. A viúva de Sarepta chegou à sua última refeição em uma época de extrema fome e crise nacional. José experimentou o ódio dos irmãos, a acusação contra o seu caráter. Foi esquecido na prisão por 2 anos após interpretar o sonho do copeiro Mor. Ou seja, todos os grandes vencedores tiveram que enfrentar a crise e vencer. Eu estava pensando, Golias, estava pensando hoje pela manhã enquanto eu preparava a palavra. Golias foi uma bênção para Davi. Uma crise que virou uma bênção. Então tem problemas que, na verdade, eles estão disfarçados de crise. Mas por trás de tudo isso, existe uma promoção guardada para você. Existe uma bênção, existe uma influência que vai ser liberada, existe um recurso que vai ser liberado, existe novas oportunidades que estão chegando por meio daquela crise. Então por que eu vou temer a crise? Se Deus está permitindo a crise para me abençoar. É que a gente teme tanto a crise. Porque pensamos que a crise, ela chegou para nos derrotar. A crise, ela tem uma personalidade de colocar medo no coração dos homens. Mas nós temos que ver que a crise foi permitida por Deus para que Ele se manifestasse na tua vida e colocasse para correr essa crise. Por trás da crise existem ações demoníacas, demônios. Porque tem gente que não gosta que a gente fale de demônio, né? Mas demônio é real. A operação do mal é real. Aí tem gente que diz, não, é só o homem que é mal, não existe essa questão de anjos e demônios. Como não? Vivemos num mundo espiritual, existe uma realidade. Não é porque isso não está sendo pregado em grande parte das igrejas que deixe de ser verdade. A batalha espiritual é real, por trás de muita crise tem uma ação demoníaca, por trás de muitas manobras que a gente vê no dia a dia, existe uma ação maligna e nós não podemos ficar com medo ou, ignorar a realidade espiritual. A crise produzirá paciência. Em Tiago, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. A prova da fé produz paciência. Então Deus permite com que eu enfrente determinadas crises para que eu aguarde um livramento de Deus, para que eu aguarde uma sabedoria especial, para que Deus me ajude no meio daquela circunstância. Eu também sou pressionado, assim como você, a desistir de certas coisas, a parar com certos projetos, mas eu tenho confiado em Deus e no meu tempo de oração, no meu tempo pessoal, aqui fora das telas, fora do público, quando eu estou orando ao Senhor, o Senhor tem falado isso muito forte dentro de mim. Você só para a hora que eu disser para você parar. Você só muda de direção a hora que eu falar para você mudar de direção. Até lá, fica firme aí, meu filho, e confia em mim.
É isso que o Espírito Santo tem falado comigo. O Espírito Santo tem dito para mim: aguarda, seja paciente, aprenda a esperar, a confiar. A paciência produzirá todo milagre e toda provisão desejados por você. Você sabia disso? Em Tiago 1,4, olha o que está escrito aqui, na sequência daquele versículo que nós lemos. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência vai produzir algo na minha vida. Ela vai gerar milagres, ela vai gerar provisão, ela vai gerar livramento, ela vai gerar vida abundante, ela vai gerar favor do Altíssimo. A crise vai passar. A crise vai passar. No dia da adversidade, no Salmos 27, versos 5 e 6 diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Salmos 27, versos 5 e 6. Sabe o que a gente não imagina? Que às vezes ele te leva para trás para que ele possa te empurrar para frente. Vou repetir. Às vezes ele te leva para trás para te empurrar para frente. Tudo o que você precisa é manter-se firme, porque Deus está no controle dessa crise. Você só tem que gerenciar aí, ó, aqui dentro. É isso aqui que você tem que gerenciar. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? Peço que você deixe a sua curtida aqui nessa oração e que você me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque você foi abençoado. O Senhor falou contigo. O Senhor falou contigo. Então, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero também convidar você a conhecer os meus livros, que têm abençoado a vida de muita gente. Tá? Esse aqui é o Café com Jesus, um devocional atemporal, tá? Porque você pode começar ele hoje, você pode começar a qualquer tempo, você pode ler 2, 3 devocionais, tem 350, um para cada dia. Aliás, você tem 365, um para cada dia, não é 350, 365 devocionais. Mas você pode ler 2, 3 por dia. Você pode tanto fazer um por dia, quanto ler 2, 3 por dia, porque eles são atemporais, tá? E esse aqui também, ó, Café com Jesus também é atemporal. Você pode começar hoje ele, mesmo que você esteja no meu lançamento, você pode começar esse aqui e ler os dois ao mesmo tempo, tá? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu tenho ouvido coisas tão boas esses livros aqui. Eu tenho sido assim tão abençoado de poder ouvir o quanto pessoas que têm feito esse devocional têm crescido. Até gente que nem, sabe, às vezes nem acredita muito em Deus, estão fazendo o devocional, estão começando a crer, estão começando a ouvir a Deus, sabe? É tremendo. Tem muito cônjuge que não é crente, sabe? Não tem fé, como a esposa ou como o esposo, estão fazendo o devocional, estão se entregando mais a Deus. Então esses livros aqui estão sendo uma bênção na vida de muita gente. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Salmos 91. Também quero lhe convidar a participar da nossa escola online, que é a Kingdom Global, é uma academia, e eu vou começar um novo módulo a partir da semana que vem, na quinta-feira eu vou começar,
E vou fazer ao vivo, certo? Vou fazer ao vivo, mesmo que você assista depois mais tarde, sobre sonhos, e vai ser algo incrível. Exclusivo para quem é aluno da Academia Quindo Global. Inclusive, semana que vem tem Escola de Profetas, e quem é aluno da Academia Quindo Global vai poder assistir online parte da escola, não toda, porque tem uma parte que é a ministração final, que eu acho ela muito privada, ela tem que ser feita presencialmente. Então, as ministrações nós vamos transmitir pela academia, certo? Mas a ministração final, não. Então, você que é aluno da academia vai poder assistir, vai ser uma grande bênção, certo? Online. E quem vai estar presencial, te aguardo, vai ser também uma bênção, ok? Salmos 91. Peço que você compartilhe agora com 8 pessoas. Amanhã, aliás, hoje mesmo, estarei já em BH. Eu ministro amanhã pela manhã na Action Church, né? Junto com a minha esposa em Belo Horizonte, e da apóstola Débora Guilhem. E no domingo, aliás, amanhã mesmo, eu já retorno para São Paulo à tarde, e no domingo eu ministro às 9 da manhã, aqui em São Paulo, ministro aqui em São Paulo, às 9 da manhã, em Alphaville, e às 18h30 minha esposa. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, tá bom? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vocês que chegaram agora na oração, ouviram a mensagem que eu dei no início da oração? Uma palavra que Deus colocou no meu coração? Se você não assistiu, depois você ouça. Amém? Escreve aqui nos comentários 1000 vezes mais sobre a minha vida em nome de Jesus. 1000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor fala conosco e queremos ouvir cada vez mais a Tua voz. Senhor, eu apresento diante de Ti todos os intercessores que estão aqui. Todos aqueles, Pai, que intercedem pela sua família, que intercedem por outras causas, que têm colocado também diante de Deus os nossos programas de televisão, essa missão que o Senhor nos deu, e que o Senhor possa nos abençoar em todas as coisas. Senhor, nós confiamos em Ti, Tu és Deus provedor, Tu és Deus de milagres e não há impossíveis para Ti. Eu oro agora, Pai, por toda pessoa que anda tendo problemas emocionais, que anda, Senhor, sensível a qualquer tipo de adversidade e que anda passando por crises. Eu oro agora para que o Senhor dê vitória a essa pessoa e o Senhor a fortaleça por dentro. Senhor, que a unção fortalecedora venha sobre a vida de todos aqueles que estão agora em oração. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça e com o Teu favor. Afasta, Pai, todo o mal dessa casa. Afasta todo o mal dessa família. Livra do mal. Livra do laço do diabo. Livra das acusações. Livra da mentira. Livra da maldade. No nome de Jesus eu oro para que o Senhor dê vitória dentro dessa casa. Dê vitória com os filhos. Dê vitória no casamento.
de vitória nas finanças e profetizo 1000 vezes mais de bênçãos sobre essa casa, 1000 vezes mais de bênção sobre essa empresa, 1000 vezes mais de bênção no caminho dessa pessoa. No nome de Jesus eu oro também para que todo aquele que está doente fisicamente seja curado agora, que toda alergia, todo câncer, toda dor, todo mal, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus, nome sobre todo nome, a Ele damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu apresento diante de Ti, Pai, o problema de cada pessoa, a circunstância que cada um está enfrentando, e eu peço um milagre, eu peço intervenção, eu peço mudança e que o Senhor visite cada um deles. Senhor, visite-os, fale com eles e que eles caminhem debaixo da unção do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Te aguardo amanhã, 6 horas da manhã, aqui na oração junto comigo. Vou fazer direto de BH. Amém? Ore por nós, para que sejamos fiéis nessa missão que o Senhor nos deu. Amanhã à tarde já retornamos para São Paulo com a graça divina. Um abraço a todos e que Deus te abençoe. Até mais.